Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Pecchio e, em nome da associação, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta tarde, em esse mais um evento do ABCP Online, e no qual nós teremos esse webinar que está denominado Carbono Zero no Concreto, o que significa e como atingi-lo. Esse evento é promovido pela parceria da ABCP, Hubik, Inovação e Construção Digital da Escola Politécnica, o Centro de Inovação e Construção Sustentável e pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Nossos agradecimentos também aos nossos apoiadores, o National Institute on Advanced Eco-Efficient Cement-Based Technologies e o Informa Markets, promotora das duas maiores feiras de negócios de cimento e concreto do mundo. Para essa palestra, que terá uma duração de 45 minutos, com 15 minutos de perguntas, nós teremos hoje o nosso renomado amigo, o professor Vanderlei John. O professor Vanderlei é titular de materiais e componentes da construção da Escola Politécnica da USP, coordenador do Hubik e do INCT, e do Centro de Inovação em Construção Sustentável da USP, e da Unidade Embrapi de Construção Ecoeficiente. Para essa palestra, teremos um bônus, com a participação do nosso amigo Gonzalo Vizedo, que é o Head de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, que coordena a área de sustentabilidade da indústria há mais de 15 anos, com foco nas áreas de mudanças climáticas e emissões de CO2, além de combustíveis e matérias-primas alternativas, eficiência energética e outros assuntos. O Gonzalo foi um dos coordenadores do Roadmap do Cimento Tecnológico, Roadmap Tecnológico do Cimento do Brasil, e que foi desenvolvido em parceria com a IEA e com o Banco Mundial. Professor Vanderlei, sim, antes de começarmos, alguns avisos, né? As perguntas relativas a este webinar já poderão estar sendo formuladas via chat e serão respondidas no horário destinado aos debates, tá? O participante receberá, após o término da palestra, um link para download da apresentação, que ficará disponível por 24 horas. A gravação da palestra estará disponível no canal da ABCP do YouTube após 48 horas após o término desse evento. Professor Vanderlei, a palavra é com você. Muito obrigado. Digitou alguma coisa? Como que eu sei que ela digitou? Digitou errado. Obrigado, PEC, obrigado à ABCP pelo convite. Essa é a primeira vez que eu vou falar desse tema, então, né, mas eu já contei aqui com o auxílio do PEC e do Vizedo para a gente fazer uma visão. É um tema que eu acho que vai ser muito importante e a gente vai discutir muito ele no futuro. Bom, o que é o concreto carbono zero? Para a gente começar falando da mesma coisa, né? Então, uma definição mais técnica é o concreto que, ao longo do seu ciclo de vida, não contribui para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Então, esse é uma definição técnica precisa. Tá? Bom, como é que a gente pode aumentar o CO2 na atmosfera? Toda vez que nós pegamos alguma fonte de carbono que está presa na crosta terrestre e decompomos ela, liberando o CO2. Né? Então, o carbono está no formato de um sólido, um carbonato, um combustível fóssil, gás, né? Ou num gás, como gás natural, né? Carvão mineral, ou numa biomassa, uma floresta nativa, né? A Amazônia é um grande depositário de carbono, né, na superfície terrestre, né? Ou quando a gente decompõe um carbonato. Então, são as formas que a gente tem de botar CO2, que está preso no solo, na terra, na atmosfera, mudando a transparência da atmosfera na radiação infravermelha, né? Aqui tem as equações, né? Produzir energia, a gente oxida carbono, gasolina, qualquer coisa, estamos nessa, né? E um calcário num forno para fazer cal, aço, cimento, ele vai
liberar 44% da massa dele na forma de CO2. Né? O carbonato de cálcio é um grande depósito de carbono terrestre. Né? Então, sempre que eu fizer uma dessas duas coisas, eu estou contribuindo para o CO2 na atmosfera. A segunda coisa é ao longo do ciclo de vida do concreto. O que a gente quer dizer com o ciclo de vida? Né? A gente tem várias definições do ciclo de vida que a gente pode falar de neutralidade do carbono. Né? A mais comum, essa que está aqui, né? Eu estou falando até a porta da minha concreteira, até eu fazer o meu concreto. Tá? Claro, não entra só o CO2 que a minha concreteira gera, entra também o CO2 que a cimenteira gerou lá atrás, o produtor de brita gerou, e até a geração de eletricidade. Né? Na nossa eletricidade, em épocas de falta de chuva, ela é bem mais intensa em CO2. Né? Estamos com 120, 130 gramas de CO2 por quilowatt-hora. Né? Então, essa é uma definição, mas o ciclo de vida completo mesmo, vai até a demolição, né? Inclui a fase de uso, inclui a construção e tudo mais. Então, quando existe essa declaração de concreto neutro em carbono, usualmente o pessoal está falando do berço ao portão. Mas eu também posso falar do berço ao túmulo. Então, existem os dois cenários e a gente sempre precisa saber de que cenário está a ser falado em cada um dos casos. Né? Bom, por que isso é importante? Eu adoro esse gráfico. Né? As temperaturas médias em relação ao ano 1950, mais azul é mais frio, mais vermelho é mais quente e não temos nenhuma dúvida que está ficando na média do planeta mais quente. Né? Isso está tremendamente bem documentado, que é devido à concentração de CO2 na atmosfera. Aqui eu tenho 400 mil anos atrás, ele nunca esteve no nível que ele tem hoje. Passamos por eras glaciais, eras muito quentes, né? Mas as eras muito quentes tinham 300 ppm de CO2, que era o que o Paulo Helene falava nos anos 90, quando ele explicava a carbonatação, né? Hoje nós estamos aqui com 405, 406 na média. A marginal aqui vai ser uns 500, dentro de uma casa pode chegar a 900. Né? Então, esse o valor de CO2, ele é recorde e ele impede a Terra se resfriar, mandando radiação infravermelha para o espaço. Né? Nós falávamos sempre do aquecimento global e as geleiras vão derreter muito longe da gente. Né? O rio, o nível do mar vai subir 30 centímetros, falar praia vai ficar mais perto de São Paulo. Mas, na verdade, não é isso que interessa. O que interessa é que, com pequenos aquecimentos médios no planeta, né, o aquecimento nunca é homogêneo, eu crio desorganizo o funcionamento do sistema planetário de ventos, trocas de calor, de chuva, de evaporação e tudo mais. E eu começo a fazer eventos extremos, né? Eu começo a ter algum lugar, um ponto que fica extremamente quente, né? Isso muda as pressões e muda vento, muda tudo, né? Então, esses eventos extremos vão ficar cada vez mais frequentes. Né? Sobe um pouquinho a temperatura, sobe vento, isso mexe na chuva, mexe na circulação dos oceanos, mexe em tudo. Né? Então, hoje nós temos mais ou menos 1 grau de aquecimento em relação à era pré-industrial, né? E nós já estamos tendo uma frequência muito grande de furacões, isso aqui em Santa Catarina, enchentes, né? Aquelas enchentes na Alemanha, um negócio super impressionante. Essa vila aqui era de 1700. Foi varrida, né? 100 mortos na costa oeste do Canadá e nos Estados Unidos, de calor, temperaturas de 50 graus, recordes históricos ultrapassados em 10 graus centígrados, não em Fahrenheit, em centígrados. Né? Fogo cercando a civilização. Né? Agora, na mesma região, eles estão com enchentes. Né? Bom, aqui em Franca, ainda em 2020, ainda em outubro desse ano, em Foz do Iguaçu, né? 100 km por hora. Nada está dimensionado para 100 km por hora, porque os ventos históricos não eram esses. O clima está mudando, com ele muda a carga de vento. Né? Isso aqui não é a Europa no inverno, é Pirassununga, agora em outubro. Né? Foi varrida a cidade em 45 minutos. Né? Em 2014, a gente falava de estiagem aqui em São Paulo, estamos de volta, né? Apesar que toda essa chuva continua com o reservatório baixo. Né? Nós temos que repensar o nosso estoque de água. O conceito é que nós estamos indo para 3 graus centígrados
nosso estoque de água. E aqui o The Economist, uma revista de negócios conservadora, fala que é bem plausível e truly disastrous. Tá? Rumamos para a tragédia. Nada for feito, rumamos para a tragédia. E a tragédia pode ser, inclusive, financeira. Né? Essa é uma pergunta interessante. Né? O sistema de seguros e tudo mais, né? Pode ser afetado. Né? A visão geral é que, do jeito que vai, vamos para 3 graus, e com 3 graus centígrados não haverá lugar seguro no planeta para os humanos viverem. Todo mundo estará exposto ou uma tempestade, a um vento, a uma inundação ou uma seca. Não dá para viver assim. Né? Segundo o IPCC, a meta tem que ser, e essa é uma decisão nova do IPCC, não 2 graus, 1,5 grau. E isso está fazendo a gente rever todas as metas de emissão de CO2. Eu nunca acreditei que a gente estaria aqui hoje falando de carbono zero, porque eu achava que isso não ia rolar. E hoje eu estou absolutamente convencido que vai rolar, de verdade. E eu vou estar vivo ainda para ver. Né? Então, isso aqui é o passado. Né? Nós agora estamos numa emergência climática e as implicações dos negócios estão aí. Então, primeira coisa, no Brasil isso não vai pegar, o presidente não está nem aí e tudo mais. Né? A agenda política local vai se dobrar à realidade global. Né? A prova, o Trump declarou, fez um monte de política para incentivar carvão e a produção de carvão na gestão do Trump caiu sustentadamente. Porque ninguém mais acredita em carvão. Não é aí que o dinheiro está. Né? As cortes na Holanda, tanto os americanos quanto os europeus estão pensando em taxar o CO2 das importações, sendo que nos Estados Unidos querem taxar as importações de países que são grandes emissores de CO2. Né? Uma novidade. Tá? E até uma revista como The Economist fala, olha, gastamos um monte de dinheiro, estamos com déficit público recorde por causa da pandemia, vamos aproveitar para acertar o clima. Tá? Com taxa, com imposto de carbono. Né? Então, a precificação do CO2, ela está aí e ela muda completamente a equação do que é viável e o que é inviável, o que é competitivo e não é competitivo. Né? O Fundo Monetário Internacional apoia, a África do Sul já pratica. O presidente da Volkswagen está reclamando que a taxa de carbono na Alemanha hoje está em 25 euros para a construção civil e para a indústria automobilística. Ele fala que é muito baixa e tem que se subir. Olha, na Escandinávia é 100 dólares a tonelada de CO2 e funciona muito bem. Tá? A indústria do cimento apoia a precificação do CO2 e ela é uma grande emissora. Ela quer perder? Não, ela quer mudar, ela quer resolver o problema. Né? E hoje existe dinheiro a baixa taxa se você tiver um projeto que reduza a emissão de CO2 em um certo setor. Isso aqui a gente está envolvido com essa Climate Bonds, estamos criando uma regra para a indústria de cimento e depois vamos fazer uma para concreto. Dinheiro mais barato. Né? Então, falando de trilhões, muito dinheiro. Né? Então, a pegada do CO2 vai definir o custo de produção, o custo financeiro da indústria. Tá? E isso é uma verdade absoluta. Isso vai acontecer. Tá? Tem consequências. Primeiro, CO2 passa a ser a prioridade na agenda. Toda essa lista de requisitos de Green Building, né, não inclui CO2. E o CO2 vai ser a prioridade, isso aqui vai mudar. Né? CO2 vai formatar políticas públicas, obras públicas para adequação, fazer mais reservatório de água para evitar seca aqui em São Paulo, não vai poder aumentar a emissão de CO2. Então, eu vou ter critérios de CO2 em obras públicas. Né? O governo aqui, a gente está trabalhando aqui com o governo para fazer uma métrica brasileira de CO2 e energia para a construção civil. Proposta do governo está em andamento. A BCP está participando em março do ano que vem, está no mercado. Né? A opinião pública começa a mudar, a do Uruguai já mudou e a brasileira vai mudar também. Nós sofremos de amazonite aguda. Né? Infelizmente, nós estamos aqui defendendo que a destruição ilegal da Amazônia, que não gera riqueza a não ser para meia dúzia de pessoas, é um bom negócio para o país. Isso vai ter que passar. Né? E o Sinduscon de São Paulo, super sempre ligado, foi um dos primeiros a abraçar a questão da sustentabilidade, já criou uma ferramenta para calcular CO2 das obras. Então, esse negócio está pegando. Segunda coisa, baixo carbono passa a dominar a inovação. E você sabe que a inovação é o que gera riqueza. 87% da riqueza americana é explicada
pela capacidade da indústria, da engenharia norte-americana de inovar. Então, o futuro, olha para a inovação, você olha para o futuro, e o futuro da inovação é carbono, né? Bilhões estão indo de venture capital nessa área, né? E os resultados começam a aparecer, né? Nós temos venture capital aqui em edifícios de madeira, tá? Fora de São Paulo reporta, e você estamos aqui. Está no mercado, né? O dono da Natura tem negócios na área de construção civil hoje. E tem também captura de CO2 aqui, funciona muito bem, esse Carbon Pure, de uma empresa canadense. Né? Na verdade, ela captura pouco CO2, mas o pouco de CO2 que ela captura permite reduzir o teor de cimento dentro do concreto. E isso reduz CO2. Né? Então, por que carbono zero? Né? Porque a pegada de carbono vai definir a nossa competitividade. Quem tiver pegada alta, está fora. Né? E o cimento? Aqui, nós somos uma máquina de fazer CO2. Né? Temos que usar muita energia térmica, hoje é petcoke, e temos que decompor calcário. Né? A participação do cimento, a contribuição do cimento para as emissões antropogênicas de CO2 tem crescido sustentavelmente, porque a taxa de crescimento, a demanda por cimento tem crescido mais rapidamente do que a habilidade da indústria em reduzir a pegada de CO2. A indústria começou a reduzir a nossa pegada de CO2, na verdade, pegada de energia, nos anos 70, quando nós abandonamos os fornos longos e viemos para os fornos curtos. Né? E ela tem caído sustentavelmente. O problema é que eu não consigo reduzir a pegada química do clinker, porque o clinker tem lá 62% de cálcio e a única fonte de cálcio na escala que a gente precisa está no carbonato. Né? Então, a decomposição de calcário é inevitável para fazer cimento porta. E eu não consigo zerar ela. Então, para a fração de calcário, eu tenho que reduzir o teor de clinker do meu cimento e eu vou reduzir o CO2, mas ele nunca vai chegar a zero. Né? A indústria tem reduzido. Isso aqui é o caso do Brasil, peguei lá do Gianar, né? Reduziu bastante nos anos 70 até 2000 e hoje está aqui estagnado em torno de 600, 0,7 de clinker. Né? Difícil baixar com a tecnologia tal, muito difícil, por várias razões. Né? Mas uma delas, falta score e falta cinza volante. Segundo, em algumas aplicações, como concreto usinado, pré-moldado, cimentos com alto teor de score e cinza volante são muito lentos e eles não resolvem o problema da indústria. Então, nesses setores de industrial, do cliente industrial, dominam o cimento com clinker mais rico, talvez aí eu botei acima de 75%. Né? Então, esse é o nosso grande nó. Né? Nós temos CO2 vindo do clinker mesmo do tempo inteiro. Então, cimento porta com zero CO2 é impossível, a menos que eu faça a captura, tiro o CO2 da atmosfera e injeto ele no solo, sequestro, ou compense o carbono, e a compensação vai acabar logo. Né? Então, mas é isso que nós vamos ter que fazer. E é isso que a indústria se propõe a fazer. Eu recomendo todos vocês baixarem esse roadmap, os dois roadmaps. O brasileiro, que o PEC e o Vizedo desenvolveram junto com a IEA, atrapalhando os dois, mas visionário. Hoje, alguns anos depois, a GCCA, a Global Cement Concrete Association, mais ou menos copiou o que nós fizemos aqui no roadmap brasileiro, sob a coordenação do PEC e do Vizedo. Então, depois vocês podem pegar o QR Code aí para baixar os dados. Né? Aqui está a estratégia da GCCA, ela está bem mais organizadinha, tá bem mais madura. Né? E ele tem algumas novidades que eu acho que era importante eu mostrar para vocês. Primeiro, que tem, pela primeira vez, nós temos uma tarefa para a construção. A indústria de cimento espera que a construção e a produção de concreto contribuam com a mitigação, ou seja, que usem menos cimento. Né? Ela vai reduzir o teor de clinker ainda mais, vai melhorar a fabricação do clinker e o grosso vem da captura e uso de carbono, que é uma tecnologia brutalmente cara. Tá? Entre os melhores cenários que eu vi, $60, e o mais realista talvez seja 100, 120. Depende um pouco da geografia e da tecnologia. Um dos cenários que se tem é operar um forno de clinker com oxigênio puro, oxy fuel. O outro é trocar todas as torres de pré-calcinação.
Nada disso é barato. Tudo é muito caro. Depois tem amônia para capturar, enfim, dobra a demanda de energia. Depois podemos discutir só isso, proponho fazer um evento só disso, né? E estamos considerando aqui 6% capturado pela carbonatação. As duas grandes novidades são essa e essas duas aqui, né? Então, esse aqui é o teor médio de clinker previsto no roadmap de 2009, que foi o primeiro, né? E esse aqui é o do roadmap atual, né? Esse aqui era o do roadmap brasileiro que a gente fez aqui um pouco antes e os caras nos copiaram agora. Veja que o roadmap 2009 estava sendo seguido pela indústria. Isso aqui é a medida global que a gente tem do GNR, né? O roadmap brasileiro, as emissões brasileiras, elas são um pouco mais baixas, né? O Brasil é um benchmark em emissão de CO2 em cimento, né? Muito orgulho disso, né? E nós vamos ter que ter captura lá embaixo, né? Então, olhando o gráfico na sua escala um pouco maior, né? Tem muita captura para fazer, tá? Muita captura. E a captura, como eu falei, é cara. Além da captura, tem a precificação do carbono, que vem de duas formas. Eu tenho que comprar carbono no mercado ou o governo bota um imposto. Eu acho que a tendência é o imposto, mas a indústria prefere comprar no mercado, né? Eu acho que a tendência é o imposto porque os governos vão precisar de dinheiro e porque nós não podemos deixar porque o preço do mercado flutua. Isso é um negócio super complicado de reagir. Então, eu criei aqui um cenário, não vou brigar com ninguém, tá? Estou chutando aqui preço de clinker, tal. O pessoal falou, não é isso, tal. Não é essa a ideia, tá? Um valor, botei $30, podia ser 40, depende da fábrica, enfim, depende do custo da energia, um monte de coisa. Criei uma fábrica padrão, $30, subindo um pouquinho, porque vai ficar mais caro. Imaginei que em 2025 começa a ter taxa de carbono ou mercado de carbono. Eu tenho que comprar o carbono, o direito de emitir CO2, né? E esse custo vai subindo exponencialmente. Hoje, na Alemanha, já está 25, o cara quer levar para 100. Estou falando que no Brasil vai começar em 2025. Estou sendo pessimista, o problema vai ser o ano que vem, tá? 2024 tem novo governo aí que vai ter que fechar a finança, muito atrativo, né? Então, vai ter uma taxa, a taxa vai subindo e ela vai subir porque eu vou querer forçar a indústria a fazer captura, porque é a única forma da gente sobreviver. Então, aqui está o impacto do que eu espero no custo do clinker. Isso é custo. Em cima de custo tem imposto, transporte, margem, blá, blá, por aí vai, tá? Então, isso é um cenário, por favor, ninguém venha me dizer que eu estou falando. Eu acho que o cimento vai ficar mais caro de produzir. Acho. Quanto eu não sei. Aqui tem um número, né? Aí eu falei, bom, o problema é o clinker, tá? Então, minha hipótese, o crescimento do custo vai ser proporcional à quantidade de clinker no cimento. É óbvio, porque estou praticamente dobrando o custo do clinker no meu cenário lá. Tá? Mesmo que suba 30%, faz sentido eu repassar para quem precisa de mais clinker, que são os nossos pessoal de concreto e pré-moldados, né? Então, aqui tem um cenário, pegando aquele cenário lá, eu puxei isso aqui para o clinker, dá mais ou menos... Estamos falando assim, o cimento pode subir em 20, 30, alguma coisa como 20% no melhor situação, né? 30% na melhor situação. Tá? Aqui eu estou com $100 a tonelada de preço de cimento. De novo, né? Não pode me criticar, estou acostumado. Um número. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que o cimento vai subir e o cimento com mais clinker vai ficar mais caro. Essa é a única conclusão que eu vou tirar daqui. Não vamos brigar por tudo, ok? Bem razoável. Tá? Agora, o cimento vai ficar mais caro? É o fim do mundo? Não. Porque nós podemos. O cimento, o custo do cimento não define o custo da obra e nem define o custo do meu concreto. Por quê? E o roadmap prevê isso, eu posso retirar cimento, fazer concreto com menos cimento. Hoje nós não fazemos porque não vale a pena. Dá muito trabalho, estressante, tem que investir um pouquinho, etc. Né? E nós emitimos CO2, não custa nada, né, para a gente poluir o mundo. Quando começar a custar, e é isso que nós estamos falando aqui, não é que
as cimenteiras vão subir o preço do cimento. O cimento vai custar mais porque nós vamos precificar a poluição e o estrago ambiental que estamos fazendo para atender a demanda da sociedade, bem dito, né? Ninguém faz isso porque quer. Então, eu vou ter que ir reduzindo o consumo de cimento. E se eu reduzir o consumo de cimento, pode não subir o preço do cimento, não aconteceu nada comigo. Meu vizinho não reduziu, o problema dele perdeu competitividade, né? E também o roadmap prevê que a obra se faça com menos materiais cimentícios. Ganhos de eficiência, reduzir perda, industrialização, melhorar o projeto. Tem um monte de coisa para fazer. E nós vamos fazer isso. E fazendo isso, nós conseguimos reduzir e até neutralizar o carbono do cimento. E isso não vai ter custo para a sociedade. Eu acho que isso é possível. E é bem provável que aconteça. Mas depende da gente. Todo mundo vai conseguir fazer? Não, algumas empresas não vão conseguir. Outras vão fazer. Ninguém vai fazer com o pé nas costas e ninguém vai fazer isso em 24 horas. Existe um desenvolvimento, né, um estudo e um domínio de tecnologia que é necessário. Tá? Bom, qual é o desafio? Né? CO2 em concreto é cimento, o resto é coadjuvante. Tá? Quanto cimento eu uso define o CO2 do meu concreto. Aqui está o benchmark que eu chamo de intensidade de ligantes, publicamos isso há 10 anos atrás. Né? É um benchmark mundial, 29 países, continuam botando o dado, não sai daí. Né? É o quilo de cimento, de ligante, eu tiro o filler da conta, por metro cúbico, dividido pela resistência aos 28 dias. E dá essa curvinha aí. Tá? Concreto de alta resistência usa menos, mas a partir de 50 megapascal não tem ganhos de eficiência. Né? Olhando um zoom nesta área aqui, nós vamos ter os concretos usinados. Isso aqui veio no trabalho da Fernanda Belisário, do IPT, que ela coordenou, a gente fez um inventário aí com o apoio da indústria, né? Cimenteiras nos apoiaram, e a gente criou, com dados de 34 concreteiras brasileiras, né, centrais de concreto, o índice de ligante, né, dos concretos de 25 a 40 megapascal. E eu coloquei aqui, essa linha aqui, a nossa linha de benchmark, que é 250 quilos. Né? Nós estamos vendo aqui que tem gente muito bem e tem gente muito mal. E às vezes na mesma empresa, porque depende dos materiais locais, depende da competência local, depende do clima local. Eu preciso solucionar os problemas. Né? Então, falando de pegada de CO2, né? Aqui a gente tem pegada de CO2 sobe com a resistência, porque tem mais cimento na resistência, né? Mas você veja a dispersão que tem entre a melhor e a mais... E todo mundo está usando CP2E e CP2F 40 nessa amostra. Né? Quando eu coloco os quilos de CO2 por megapascal, intensidade de CO2, fica em torno de 6. E nós queremos 0. Né? Esse que é o problema. Mas dá para fazer. Né? Dá para fazer. Então, fazer um benchmark aí, né? A gente podia depois falar para a BCP, mobilizar a associação de concreto, né? E fazer um benchmark de verdade na indústria brasileira, para as primeiras que nós estamos. Bom, o que podemos fazer? Rapidinho. Primeiro, precisamos começar a medir. E em breve teremos a metodologia do SIDAC. Por favor, apoiem o SIDAC, visitem lá a nossa homepage, né? É um belo projeto. Né? Os americanos já fazem isso e vocês estão vendo aqui que tem, mesmo na Califórnia, gente vendendo concreto com carbono zero, porque eles devem ter um esquema de compensação ou captura. Acho que é mais compensação. Né? E tem gente com concreto no infinito, CO2 no infinito. Né? A média está lá aos 200 quilos, né? Não está muito longe da nossa. Bom, vamos ter que usar cimentos com menor teor de clinker e reduzir cimento na formulação. Né? Quanto cimento eu preciso de verdade? Aqui tem um gráfico que o Rafael Pileggi me deu, que mostra a evolução do teor de cimento nos concretos refratários, moldados em 50 anos. Não estou dizendo que vamos chegar em meio, o amarelinho somos nós. Eu vou chegar em meio, mas dá para ir bem longe, eu vou mostrar depois. Reduzir o volume de pasta de cimento, é uma ideia. Veja, pasta de cimento é água mais cimento, ou água mais finos. Né? Quanto mais pasta, mantido a relação água-cimento, quanto mais pasta, menos pasta, maior a resistência. Dá 5, 6 megapascal aqui. Ó. E essa aqui é a faixa de pasta de cimento dos nossos concretos de mercado,
eu tenho benchmark. Né? Então, eu tenho um ganho ali, vai ser 5 megapascal. 5 megapascal é 5 megapascal. Eu ganho um pouco ali, um pouco aqui. Né? Eu preciso mudar o método de dosagem, porque o nosso método de dosagem, com a história da argamassa seca, ela tem esse fato de mais resistência, mais pasta. Não precisa ser assim, e eu prometo que nós vamos entregar um método novo para vocês. Qual é o mínimo de pasta? Isso aqui é a estratégia global da Escandinávia. Né? Eles já chegaram aqui, isso aqui é Dinamarca, chegou a 230, 250 quilos de pasta, está querendo aumentar um pouquinho. Né? Com os agregados atuais, do jeito que a indústria de agregados atuais do jeito que nós pagamos agregados, talvez o mínimo de pasta seja 250 litros por metro cúbico. Estamos em 320, dá para tirar bastante. Tá? Se eu melhorar os nossos agregados, o céu é o limite. Então, tem uma tarefa para os agregados aí também. Usar menos cimento, usar cimento com menos clinker, a meta das GCCA é 0,52. Né? Trocar o clinker por escória e cinza volante não dá, não existem, elas são lentas. A argila calcinada pode ser um pouco mais rápida, mas ainda é lenta. Mas ela tem um problema mortal para concreto usinado. Ela tem uma demanda de aditivo subplastificante abissal. Fica muito caro eu dispersar ela. Né? E concreto de baixo cimento tem dispersante, não tem outra saída. Né? Mas é uma tecnologia de baixa complexidade. A outra tecnologia é velha, tem aí 115, 105 anos de idade, que é trocar ligante por filler de enchimento, filler de fio de encher. Né? Essa barragem aqui foi feita com 50% de filler. A rocha local moída não é trocada. 50% de filler. A rocha. Hoje em dia a gente já usa isso, só que é uma abordagem tradicional. Eu moldo, né? O filler dilui a capacidade ligante do meu clinker e eu moo mais fino o conjunto. Moendo mais fino, o clinker fica também mais fino, não tão mais fino quanto o calcário. Isso compensa um pouco. Eu consigo talvez ir até uns 20%, né? E normalmente tem uma redução da classe de resistência do cimento. Fazer concreto com CP32 não é muito eficiente, todo mundo sabe. Então essa é a tecnologia tradicional. Mas nós temos uma nova tecnologia, onde eu vou trabalhar com o packing dos fillers, né? E vou trabalhar com dispersante. A combinação de packing e dispersante permite reduzir a água. E eu compenso a diluição, mantendo a moagem e reduzindo a água. E isso é absolutamente mortal, né? Enfim, muito mais complicado de produzir, tem que ter vários agregados, mistura, etc. Tá? Mas o filler tem muitas vantagens. Primeiro, ele acelera a hidratação das primeiras idades. Então, ele é uma adição ótima para concreteiras, né? E para pré-moldados. Aqui tem um potencial, né? Então, esse aqui é um concreto de referência, 220 kg de cimento. Esse aqui é um concreto onde o cimento foi formulado com filler. Né? Tem 90 kg de clinker aqui. Isso aqui é um trabalho da VDZ, a BCP alemã, só para 60% da redução do CO2, 70% da redução de ligante de clinker, entre 35% e 90% de aumento de volume de filler mais cimento. Tá? Então, isso aqui é uma tecnologia que funciona. Tá? Ela não está no mercado ainda, não está escalada, esse é o nosso desafio. Né? A gente tem trabalhado com isso, com financiamento da Intercement por longo prazo, muitos de vocês já ouviram falar, já viram esse gráfico, né? Aqui está o nosso benchmark, aqui estão os trabalhos dos alemães e nossos, e dos franceses e dos suecos. Né? Mas a gente consegue fazer um concreto de 50 megapascal com 100 kg de clinker e 100 litros de água. E ele é quase um autoadensável de alta viscosidade, meio lento. Mas funciona, isso é do doutorado do Bruno Daminelli. Né? Pegada de CO2 desse concreto está aqui, ó. Dentro do benchmark de cimentos com elevadas adições, a 60%, 70% de escória, que não existe, que tenha vontade. Né? E nós já mostramos que dá para produzir isso em concreteira. Né? Então, a gente tem o nosso prédio do CIC, Centro de Inovação e Construção Sustentável, a gente fez, né, com apoio da Intercement, da ArcelorMittal e da Tupper, estacas de hélice contínua, usando esse concreto com baixo conteúdo de água. Né? Caminhão normal, bomba normal, tudo normal aqui. Olha o concreto, tem 12 metros de profundidade, não tem uma exudação. Você olhando, ele é seco. Tá? Mas
a estaca, a armadura está entrando e nós enfiamos 12 metros de armadura aqui, né? Na nossa formulação, feita pelo Marco Catroni e pelo Marcos Reban, a gente conseguiu reduzir 31% o volume d'água usando produtos de mercado, caminhão betoneiro, né? 57% o consumo de cimento, tá? Ou de clinker, e 52% a pegada de CO2. Tá? A obra está feita, funciona. Tá? Então, a adição de filler com engenharia, com packing, né? Ele é complicado. Tem que botar o aditivo na fábrica. A fábrica não está preparada para isso. Tem que, enfim, o custo do aditivo ainda é alto, talvez, né? O sistema de aditivo não é muito robusto, temos que melhorar um pouco, né? Mas eu preciso de um clinker hiperreativo. A fábrica tem que fazer uma moagem separada, várias granulometrias e fazer uma dosagem e controle de processo. Então, não é uma tecnologia que está aí para escalar, mas ela precisa ser escalada, né? E, em parte, ela pode ser colocada em funcionamento em concreteiro, em parte. Durabilidade, bom, dá uma grande discussão, tenho muitos dados, a gente pode mostrar depois, né? Eu vou desenvolver, preciso lançar concretos de baixo carbono, né? Que tem produto da Holcim, da concreteira deles, né? Eles reduzem em 70% em relação ao benchmark de mercado, que é uma coisa que nós precisamos fazer, usando filler, escória, packing, dispersão. Tá? E se o cliente quiser concreto carbono zero, eles têm um esquema que eles vendem junto de compensação. E em breve terão captura na Europa. Isso está rolando na Austrália, que eu sei, e todos os países da Europa onde eles são ativos. Produto de mercado de uma empresa que não precisa ser apresentada. Eu posso também mexer na redução da variabilidade do processo. Né? E aí vem a indústria 4.0 com IoT, etc. Né? Então, a gente fala muito de BIM, né? Mas o negócio é sensor. Sensor não é só de temperatura. Data, inteligência artificial, né? No Hub que nós estamos trabalhando na área de inteligência artificial, queremos olhar esses negócios de IoT, né? Temos um grupo aí muito focado nesse negócio, né? Nós estamos imaginando um sistema todo interligado, onde os players do mercado trocam anonimamente informações e ajudam um a melhorar o processo do outro, e todo mundo ganha, e ganha o meio ambiente. Né? Uma visão de futuro. Né? Mas eu posso ter análise digital de granulometria automática, enfim, compensando pela forma, todos os sensores do mundo embutidos no concreto, né? Permite prever a resistência, né? Toda essa parte de instrumentação de caminhão, né? Nem sei se caminhão vai ter um futuro muito grande numa cidade engarrafada como São Paulo, mas vamos nessa. Né? Hoje o pessoal já consegue prever o slump, esse aqui é um trabalho do Kamal Kayat, né? Que é o nosso catedrático, a Catedral em Torres, que ele tem no Hub, né? E eu não preciso mais fazer o que a gente faz hoje, né? Eu misturo água, chego na obra, corrijo a água, e só Deus sabe quanta água o cara colocou, né? Então, isso me assusta, eu aumento o consumo de cimento, isso aumenta a minha variabilidade. Né? Eu posso ter um esquema de corrigindo a água lentamente, não resolve muito, ou posso manter a água fixa e acertar o slump com o aditivo. Está defendendo o interesse dos fabricantes de aditivo. Estou aqui preocupado com o meio ambiente. Tá? Se é isso que é isso que vai ser feito. Né? Então, essa é a visão. Tá? Não tenho soluções, mas dá para fazer concreto, de zero carbono. Ele vai ser uma realidade. Os impostos e a precificação do carbono, o custo da captura, vão tornar ele uma necessidade e serão um fator de competitividade. Né? Então, essa é a estratégia competitiva. Se a gente fizer isso, todo esse crescimento do custo do clinker, que vai ser necessário para impedir que o CO2 continue se acumulando na atmosfera, por interesse nosso e dos nossos netos e filhos, né? Vamos ter concreto sem variação de custo. E vamos conseguir atender as demandas da sociedade a um custo competitivo, vamos manter a nossa competitividade. Agora, isso depende de nós. Precisamos investir agora e precisamos desenvolver. Nós precisamos mudar. Né? Esse tipo de coisa é coisa de médio prazo e precisa começar agora. Tá? Então, essa é a minha mensagem.
né? Queria registrar aqui o INCT Centec, né? Ele tem uma rede de gente muito boa do Brasil inteiro trabalhando conosco, né? E a gente tem apoio da FAPESP, da CAPES, do CNPq, as nossas empresas parceiras, e o Hub, né? Que a gente uma ideia que a gente teve junto com o pessoal da BCP, botamos de pé e está dando muitos resultados. Eu estou muito feliz. Agradecer a apresentação aí. Professor Vanderlei, muito obrigado. Foi realmente muito interessante, cheio de informações. E agora eu gostaria de chamar o Gonzalo para se juntar a nós e podemos debater um pouco, conversarmos, né? Também estimulo ao público que está nos assistindo agora nessa tarde para também fazer suas perguntas, né? Nos enderecem via chat, que vamos encaminhá-la. Bom, eu queria começar conversando com o Gonzalo, né? Abrindo essa palavra para você, Gonzalo. Que você teria alguma questão? Como é que é? Olá, Marcelo. Boa tarde. Olá, caro professor. É sempre um prazer ouvi-lo e aprender, né, com você. É sempre uma aula que você nos dá. O meu papel aqui um pouquinho, junto com o Marcelo, um pouquinho ingrato, ou talvez grato, né? De provocar você, de sabatinar você. Então, a ideia é começar pegando leve, depois a gente vai aumentando os questionamentos, tá? Bom, primeiramente, e já vinculando com o último comentário que você fez do Hubik, e aí entendendo que dentro das soluções apontadas pelo setor de cimento para a mitigação das emissões, existem aquelas que o setor já implementa há muito tempo, tá? A gente já conhece adições, combustíveis alternativos e eficiência energética, inclusive foi muito explorado no nosso Roadmap Brasil, mas tem outra parcela que envolve inovação e soluções que ainda estão em estágios embrionários de desenvolvimento e talvez tenham um potencial de mitigação de outros 50%. Então, que papel pode ocupar um hub de inovação, como que foi criado entre o setor de cimento e a USP, pensando tanto nos cimentos, mas também em concretos e em sistemas construtivos de baixo carbono? Que tipo de projeto vocês estão olhando que possam acelerar e possam contribuir para o setor? Não, veja, a gente quando criou o Hub, né, foi uma visão conjunta na BCP e da USP, né, que a inovação seria necessário no futuro, né, para, inclusive, se você pegar no convênio que a gente tem, ele fala explicitamente do roadmap, né, está lá, digamos, o roadmap, a gente estava enxergando que isso ia acontecer. Tá? O que a gente está pensando? Quer dizer, por que o Hub é importante? Porque inovação para resolver CO2 é tecnologia, é deep tech. Não é 4 moleques numa sala fazendo código em Python e gerando uma app. Tá? Não é isso. Eu preciso de laboratório, cientista, eu preciso de a indústria para testar, né? E eu preciso de pagar essa conta. Então, num setor muito tradicional, como o cimento e a construção como um todo, está provado que a inovação mais disruptiva só é atingida quando existe um trabalho colaborativo, né, consórcios de inovação intersetorial. E é isso que é o Hub, que ele quer criar consórcios de inovação intersetorial. Nós estamos discutindo hoje inovações muito legais em uso de inteligência artificial, né, para ajudar a melhorar e prever a resistência do cimento e do concreto, tá? De forma integrada, um projeto super legal. E essa incerteza, ela aumenta o impacto ambiental, porque eu tenho que trabalhar com margens de segurança. Nós também temos ideias novas na área de cimento, né, que estão sendo discutidas num ambiente colaborativo aberto, onde tem clientes das cimenteiras, tem as cimenteiras, luzes abertas, luzes ligadas, né? Um clima muito legal. Então, são ideias que nós estamos elaborando, né? E aí tem também as coisas dentro de inteligência artificial, por exemplo, tem toda uma área lá de tentar identificar no mercado novas ideias de IoT, Internet das Coisas, para melhorar e baratear o controle de qualidade de cimento e concreto. A gente acha isso estratégico. Tudo isso está nessa estratégia de baixo CO2. Também estamos trabalhando com
concretos leves, pré-moldados leves de alta resistência, permite desmaterializar a construção. Tenho mais cimento por centímetro de laje, mas é um painel. Eu boto um painel de 2 centímetros e troco uma parede de 15. Então, eu consigo reduzir a pegada de CO2 da construção como um todo, né? Então, também está lá no Hub, que a gente espera grandes novidades aí nesse aspecto, envolvendo aí pessoal de pré-moldados, né? Super, super importante. Eu acho que esses temas, temos também uma coisa mais que a gente não sabe onde vai dar, né? Mas inovação, essa é a beleza, que é a história de impressão 3D, que o Rafael Pilege e o Cláudio Oliveira, da VCP, estão montando aí um grupo para criar um grande laboratório de impressão 3D. Eu acredito que tem muito potencial na impressão 3D em coisas do tipo, se eu tiver uma impressora 3D, eu posso fazer a resistência do concreto variar dentro de uma mesma viga. E eu coloco só o cimento necessário em cada lugar, né? O FCK da viga é definida por um volume de 20 litros de concreto, tá? E a viga pode ter 3 metros cúbicos. E eu posso fazer uma gradação. Então, toda a inovação do Hub que passa, toda a atividade nossa com a BCP, né, ela tem esta motivação de inovar com a visão de baixar a pegada ambiental e também aumentar a produtividade, porque baixa produtividade é pobreza. O microfone está desligado. Estava desligado. Bom, o nosso chat está bombando aqui, a gente tem várias perguntas, mas antes de me dirigir ao chat, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, é uma curiosidade muito grande minha em relação ao seguinte. A gente sabe que hoje em dia, pelo menos no momento atual e para as próximas décadas, ainda o comércio, a comercialização do cimento é feita de 60% a 70% ensacado, ou seja, ele é destinado a um pequeno consumidor. E a maior parte dessas inovações e das alternativas que você apresenta e que a gente tem discutido no Hub são inovações que se dirigem à indústria da construção formal, à indústria da construção estabelecida. Como é que a gente vai abordar essa grande fatia do mercado que é do cara que vira o concreto na calçada, né? Que na pequena obra, enfim, e que é a realidade do Brasil e é a realidade de outros países subdesenvolvidos que também operam dessa maneira. Como é que a gente imagina isso? Pois é, então, veja, é muito mais fácil vender cimento com baixo teor de clinker para quem compra no saco e não faz controle, não está muito preocupado com eficiência, né? E a indústria, nós temos uma baixa pegada e países como Marrocos, a Índia, né? Porque eu consigo no saco, né? Eu particularmente acho que nós temos, eu acho que se o Brasil retomar um viés de crescimento que nós abandonamos há 10 anos, infelizmente, a gente vai começar a voltar a aumentar a venda business to business, que é o mais fácil, que eu concordo contigo. Mas no saco, eu acho assim, algumas coisas que nós estamos discutindo lá no Hub, aquele cimento lá que a gente está discutindo, ele vai poder ir para o saco, se a gente resolver ele direito. Tá? Então, eu acho que, segunda coisa, a Europa tem um cimento CP40 e um CP50, só que é em cubo. O CP40 europeu é o nosso CP, a gente tem o CP32, 42 e 50. Tá? O CP32 deles seria o nosso 25. Sim. Para fazer argamassa, um CP25 está mais do que sobrando. Mais do que sobrando. Tá? Eu, particularmente, acho que nós vamos ter que ter um cimento para argamassa, e aí temos que ter todas as preocupações e não tornar evidente que é um cimento para argamassa, que não use em estruturas, que seja visível para as pessoas. Não tem a solução para isso, mas eu acho que a gente vai ter que ter cimentos de ultra baixo teor de clinker e com um desempenho. Hoje nós usamos um cimento CP. Eu já vi aqui na minha rua aqui,
Então, fazendo uma reforma de uma casa, tinha saco de CP40, né, rasgado no passeio, né? Eles misturam o CP40, tá, que é um CP50 europeu, que é o nobre na Europa, tá, na enxada e de qualquer jeito. E isso nós não podemos permitir. Tá? Eu acho que a indústria, agora é fácil de ver, né, retroativamente, cometemos um erro quando nós abandonamos o 25 e fomos para o 32, num mercado onde o saco domina. Tá? E eu acho que agora nós precisamos achar uma forma de voltar para trás. Por quê? Porque reduzir a resistência botando água, eu reduzo a resistência no fator do cubo, né? E eu boto 20% a mais de água, a resistência despenca e a pegada de CO2 cai 30%. Tá? Claro. Então, é muito melhor a gente fazer um cimento mais diluído. Então, eu acho que tem uma reengenharia aí desse mercado, é super delicado, porque as pessoas vão achar que, olha, o pessoal lá da cimenteiros, com os caras da USP, estão querendo ferrar com a população, né? Você dá 40 megapascal e o cara usa no máximo 15. Entende? Esse é o problema, tá? Então, nós temos que melhorar essa inteligência aí. Mas eu não tenho a solução, tá? De verdade. Mas isso implica também uma mudança cultural também, né? E uma reinformação desse meio todo. A gente tem um aluno, Daniel, ex-aluno, doutor, voltou para Portugal, o Daniel Reis, ele passou um tempo surfando no YouTube. A gente precisava saber qual era a formulação de concreto mais comum e de argamassa mais comum aí no mercado. Ele foi para o YouTube. Tem dezenas de pedreiros que fazem formulações de cimento no YouTube. Tá? E dá para a gente tirar lá. Né? Então, a gente tem que pensar, né, de ter uma estratégia de mitigação, talvez de educar esses formadores de opinião, né? Em vez de tentar criar outro YouTuber, vamos conversar com os caras. Então, eu acho que tem coisas aí que a gente poderia fazer, né, usando as mídias sociais e uma política inclusiva de diálogo com a sociedade, mostrando o nosso ponto de vista, falando, gente, ó, CO2 aí, esse é um problema de todos nós, e tentar. Essas pessoas são ótimas em comunicação, elas não têm. Tem uma menina do Espírito Santo que é genial, mas ela é estudante de segundo grau, ela fica ensinando a fazer concreto, argamassa. Os traços são riquíssimos, né? Em outras épocas diriam que ela é subsidiada pela indústria de cimento, né? Mas eu sei que não é o caso. Gonzalo? É uma pergunta muito interessante, porque o próprio roadmap do GCCA, ele olha para a cadeia como um todo, né? Não apenas do cimento, mas concreto, a eficiência do cimento no concreto, a eficiência do concreto na construção. Mas talvez se esquece que o grande crescimento de CO2 se dará nos países em desenvolvimento, que tem onde o saco domina. Sim. Né? Onde o saco domina. Esse está certíssimo. Acho que é 80%, né, do crescimento. Sim. Então, é uma visão, uma solução muito europeia, né, que trará dificuldades para nossas realidades locais. Já aproveitando, fazendo esse gancho com o roadmap do GCCA, ele quantifica pela primeira vez um conceito que foi abordado de forma pioneira, mais qualitativa, né, no nosso roadmap Brasil, um capítulo que inclusive foi desenvolvido por você, que é o sequestro de carbono através do processo de recarbonatação. Tá? Se a emissão de CO2 através da descarbonatação da matéria-prima ela é inerente ao processo produtivo de cimento, a reabsorção de parte do CO2 ou recarbonatação é inerente também aos produtos à base de cimento, como concreto e argamassa. Como é que você enxerga o potencial desse processo na mitigação das emissões do setor, mas principalmente como quantificá-lo? É o grande desafio. Eu acho que os modelos, né, achei muito conservadora a estimativa do roadmap, assim como a nossa, né, foi conservadora, né? E a gente tem trabalhado com a Maria Alba e estamos estudando umas argamassas antigas que nós conhecemos muito bem, né? E a captura é baixa, de fato, tá? Então, na verdade, o que a gente sabe hoje, a Carmen Andrade, que é a catedrática desse ano da Cátedra Construída Amanhã com ArcelorMittal, né, ela tem estudado, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar do assunto, né? Essas pessoas visionárias, né?
a gente sabe hoje que, dependendo do tipo de cimento e da formulação do concreto, apenas 50% do CO2 da descarbonatação do calcário é capturado. É 50% de 60%, então é 30%. Tá? É real. E dependendo, se eu tenho um cimento com mais adições ou um concreto de mais baixa resistência, talvez isso chegue a 80% do CO2 de processo químico. 80% de 60% novamente, né? 40%. Então, esses são os nossos limites atuais. Mas eu acredito que nós vamos... isso vai mudar, porque é a forma mais barata de capturar CO2, embora ela seja meio descasada no tempo, né? Porque eu emito, CO2 vai para a atmosfera, ele leva 30 anos para absorver, e durante esses 30 anos esse CO2 está agindo aí, porque ele está na atmosfera. Mas eu acho que isso a gente vai conseguir avançar e a gente tem trabalhado com alguns conceitos de formular cimentos e concretos que capturem mais CO2. Aí chega no nosso problema da estabilidade da armadura, né? Apenas menos de 30%, acho que no Brasil uns 25% do cimento é usado em concreto armado. Os outros são usados em outras coisas que podem carbonatar à vontade. Tá? Então, esse é um... E para encerrar, eu e o professor Romer Savastano trabalhamos junto com duas fabricantes de fibrocimento brasileira, e vou contar aqui porque são visionários, conseguimos vender a ideia para eles, eu nem acredito até hoje. A gente fez uma pesquisa financiada pela FAPESP de cura com CO2 de fibrocimento. Nós fizemos telha, mas pode ser placa plana. E ali, o fibrocimento, ele consegue carbonatar muito mais do que o concreto, porque a chapinha é super fininha, hiperporosa e está cheio de fibra de celulose. A gente conseguiu capturar até 75% do CO2 químico em 24 horas. Tá? Em fibra Embralite, em fibra aqui de Leme, a Embralite é lá de Santa Catarina, são parceiras aí. Estão no Hub, que tal, parceiras da gente. Muito. Então, eu acredito que isso vai aumentar. Só que talvez chegue muito tarde, né? Porque nós estamos... a gente desenvolve a tecnologia, leva um tempo para colocá-la no mercado, e enquanto isso, o estrago está acontecendo no dia a dia, né? Por isso que eu acho que a captura, que eu há 2 anos atrás, eu não acreditava em captura. Eu achava que era bobagem. Hoje, estou vendo que não tem saída, e estou vendo investimentos. A gente tem um centro de pesquisa na USP, o RCGI, o Estadão fez uma matéria no sábado ou domingo sobre ele, né? Onde tem investimento de 50 milhões de dólares em tecnologia de captura de CO2. Então, isso aí vai acontecer, né? O mundo está mudando muito rapidamente, né? E a captura, ela responde a isso, essa urgência. Vanderlei, deixa eu aproveitar e fazer algumas perguntas aqui que estão sendo formuladas aqui no nosso chat. Então, tem aqui, olha, como o professor Vanderlei prevê que o aumento da adição de filler seria feita? Moagem separada do filler? Como ativar a característica de packing de forma otimizada, além dos aditivos funcionais? Olha, assim, minha visão, tá? Para escalar uma solução dessas, tem que ser na fábrica de cimento. Lá está as moagens e tudo mais. Nós vamos ter que ter várias granulometrias de filler e decidir qual é a granulometria de cimento que garante hidratação completa em 28 dias. E aí, né, colocar os aditivos, né, e colocar a escória junto, não tem problema. O conceito de packing, de filler, o LC3 da Karin Scrivener, o que é, né? Ela bota o filler e bota a cinza rolante, a argila calçada. Então, eu acho que isso vai acontecer na fábrica de cimento. Numa certa medida, eu acho que vai acontecer um pouco também nas concreteiras, porque a concreteira vai ter um cimento médio e nessa venda específica, eu não preciso de tanto. Ela bota um pouco mais de filler. Ela faz aquele, vamos dizer assim, o ajuste fino, né? Eu acho que isso vai ser não sei como é que vai acontecer, mas isso vai acontecer, tá? E certamente tem um investimento pesado da indústria de fazer moagem separada, né? De misturadores, né? Tem todo um desenvolvimento de robustez, né? Eu estou falando assim,
não é um negócio que, porque a Poli fez uma fundação de um prédio com 180 metros cúbicos de concreto, que já dá para sair fazendo de qualquer jeito, né? Precisamos investir. Tem uma pergunta aqui do Paulo Oliveira, que diz assim: parabéns pela excelente análise e apresentação, professor Vanderlei. Além das alternativas muito bem apontadas, uma coisa que sempre me incomodou é a energia usada na mistura do concreto. Não seria um caminho para o desenvolvimento, permitindo o uso de menos cimento para obtenção da mesma resistência do concreto? Não, a energia anda junto com o CO2, né? Particularmente os cimentos. São, vamos dizer assim, irmãos, não sei se gêmeos, mas quase, né? E o nosso desafio é descasar, né? Eu, particularmente, acho que a indústria brasileira tem uma eficiência energética, o Gonzalo podia discutir um pouco, mas eu acho que as margens para ganho aí não são grandes, né? Não são grandes. Então, a energia que interessa é do concreto, e a energia do concreto é dada pela quantidade de cimento mantido, né? Então, eu diria assim, o nosso futuro é usar menos e melhor, né? Baixar a energia é tão importante quanto baixar o CO2, até porque as duas coisas andam juntas. Mas eu acho que a energia aqui é a energia de mistura que ele se refere. Ah, não, mas essa é muito pequena. Tá? Veja, assim, eu não tenho dados aqui de cabeça para falar, tá? Mas no estudo que a Fernanda Belisário fez, a gente tem os gastos, a coisa grande. Posso até discutir isso depois. Eu acho que seria um tema para a gente até analisar. Mas acho que o transporte e a mistura, né, que o caminhão betoneira, ele é talvez 2%, 3%, né, do balanço final do problema, né? Os agregados, o cimento, comparado com o aço, é nada de energia, mas nesse pacote ele é importante, tá? E eu não acho que, para mim, na concreteira tem que evitar carga de retorno, reduzir, tem o problema do concreto ficar aderido no balão, né? Eu publiquei um artigo com o Antônio Figueiredo e o Brito sobre o tema, com um estudo muito grande que a Engemix fez, recomendo todo mundo que leia, muito interessante, o Brito fez um trabalho brilhante. Então, tem muita coisa aí que dá para fazer. Bom, você citou o professor Paulo Helene, ele se manifestou aqui, né? Então, caro professor Vanderlei, parabéns pela clareza, a visão. Ao atingir a meta de CO2 zero, imaginando que todos os setores o consigam, pergunto em quanto tempo o CO2 da atmosfera seria reduzido de 400 ppm para 300, que eu citei há 40 anos. Desculpa, né? Há 40 anos atrás. No fundo, mas ele termina aqui, eu acho que é muito interessante a pergunta dele. No fundo, a questão é por que ter alvo de zero de CO2? Que, na verdade, assim, né? Compensar, né? Eu achava que CO2 zero não era necessário. Essa era a minha visão. Tá? Mas isso era o tempo que os modelos achavam, o IPCC achava por muito tempo que 2 graus centígrados, né? Olha, o Gonzalo sabe mais do que eu esse negócio. Gonzalo, me interrompa. Se eu falar uma bobagem, não se acanhe. Né? A gente trabalhava com a história do 2 graus centígrados. Né? O roadmap de 2018 é 2 graus centígrados. Eu já achava um exagero. Falei, pô, esse cara aí... Lembra quando vocês falavam de carbono, né? Brigando com os caras da IEA, né? A Kira não nos perdoa até hoje, fazendo trabalho com ela. Então, eu achava isso. Tá? Quando os modelos... O que acontece? Os novos modelos são muito mais granulares. Eles estão muito melhor calibrados, porque os eventos extremos, eles são eventos locais. É muito fácil de simular a troca de calor da esfera da Terra, mas prever eventos locais é um negócio complicado para chuchu. Os modelos hoje têm uma granularidade muito grande, eles estão bastante validados, né? E as previsões de aumento de frequência de vendavais e de secas e tudo mais estão sendo muito consistentes com o que a gente está observando. Né? Esse é o problema. Tá? E a tragédia que está se avizinhando nos sugere que 1,5 nós vamos ter muitos efeitos negativos desses eventos extremos. Né? Os nossos telhados vão começar a voar com mais frequência,
A seca vai fazer que a cidade de São Paulo, de 20 milhões, vai ser abastecida com caminhão-pipa. Não sei de onde é que virá tanto caminhão-pipa, porque é gente para chuchu, né? Eu fico... então, isso aí fez com que a gente tomasse uma medida bem dramática. Eu não sei quanto tempo leva para voltar, mas eu sei que a reabsorção é geológica, né? Porque a parte nossa do calcário, quanto tempo levará para todo o concreto virar calcário? Milhões de anos. O PEC é geólogo, pronto. Não sei, por favor, me ajudem. E essa discussão é muito atual e muito dinâmica, né? Se a gente for ver aqui, em 2019 lançamos nosso roadmap, que veio já com conceitos novos, e a gente falava de mitigação, né? Questionamos a IEA, Agência Internacional de Energia, sobre o modelo 1,5 que eles já tinham, mas ainda estava em desenvolvimento, o impacto era colossal no setor, então eles acharam melhor trabalhar ainda em 2019, tá? Com o cenário 2 graus. Hoje, 2021, já se fala em neutralidade. Imagina o impacto na sociedade se a gente falar sem emissão negativa de CO2, né? Então, é tudo muito dinâmico, é um processo muito dinâmico, mas que ganha uma velocidade cada vez maior, sem dúvida. Mas acho que no final é assim, ó. Eu achava que esse era um problema para o futuro, e agora sabemos que não é um problema para agora, né? E os problemas de agora eles são mais urgentes, né? E tudo que a gente faz de mitigação, né, vai ser percebido mais rapidamente, né? Agora, para baixar, eu posso estar errado, tá? Mas a última vez que eu lembro de ter lido uma coisa dessas, e eu estou chegando nesse assunto meio recentemente, eu não pensava nisso. São eras geológicas, porque tem que reabsorver o CO2 no mar, né? E aí, depois, enfim, os nossos calcários vão ter que virar carbonato, né? Com as nossas estruturas que foram todas pensadas para não carbonatar. Nossa estrutura de concreto, né? Isso, bom, e como é que vai, quanto tempo leva para o carbono, que era petróleo, voltar a virar petróleo? A menos que eu tenho um amigo lá da ITH que tem aquela máquina de capturar CO2 da atmosfera, né, que botaram na Islândia, eu conheço o cara lá. E a gente quer trazer ele para o Brasil no LCGI, né? Um cara muito interessante, né? Eu podia capturar lá e fazer plástico, né? Eu capturo o CO2 e faço plástico, enterro o plástico, falo, ó, o petróleo do futuro está aqui. Né? Vamos começar a enterrar carvão de madeira plantada, talvez. Né? Eu não sei. Isso me assusta um pouco. O grande desafio até 2050 é descarbonizar a economia, né? A partir dali, de 2050 a 2100, aí imagina-se um cenário de sequestro de carbono. Emissão negativa. Eu acho assim, ó, as tecnologias, quem vai ser rico no futuro vão ser as empresas, as pessoas, as sociedades que conseguirem ter tecnologias de baixo carbono. Para mim, isso é muito claro. Tá? E eu acho que o drama do Brasil hoje, que nós ficamos discutindo a Amazônia, tá? Paralisado na Amazônia, né? E nós estamos perdendo o bonde da história. A gente podia estar desenvolvendo tecnologias, né, que o mundo gostaria de comprar. Nós temos capacitação, temos indústria, temos capital, né? Só estamos perdidos, né? Porque tem meia dúzia de gato pingado que ganha muito dinheiro grilando terra pública e jogando CO2 na atmosfera, botando, né? Então, esse é o grande drama do Brasil. A gente deveria estar investindo nisso, né? É isso que os alemães... Eu tenho um manifesto que eu até circulei, eu acho que mandei para vocês, da indústria pesada alemã. Aço, cimento, vidro, bateria de automóvel, bateria de carro, de celular, né? Não sei quem mais, plásticos, pedindo mais, mesma coisa do cara da Volkswagen, mais imposto de carbono e pesquisa em captura. Né? Lembra que eles querem pesquisa em captura e uso? É isso que eles querem. Nós estamos perdendo essa janela. Talvez no cimento não, né? Porque nós estamos mais organizados. Nós temos o Hub, que temos o roadmap que nos guia, né? Já há algum tempo, né? E
e temos ideias. Temos empresas competitivas globalmente no Brasil, quer dizer, estamos bem, né, no foco. Eu só vou fazer um comentário aqui do velho amigo Cláudio Sbrigg, né? Vanderlei, parabéns pela apresentação. Pergunto se já não está na hora de pensarmos fora da caixinha. Lembrando que você desenvolveu um super cimento sem nenhuma grama de carbonato e eu, no doutorado, um cimento ecológico com base silicática. E chegamos a resistências apreciáveis. Acho que Bom, realmente... mas, enfim, uma notícia boa e uma ruim. Primeiro, todas as ideias são bem-vindas. Haverão outros cimentos. O estudo que eu fiz com a Karen, aquele roadmap não, o report do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, a gente analisou outros cimentos. A notícia ruim para mim, os cimentos geopolímeros, na média, tem muito mais CO2 que o cimento Portland. Eu joguei aprendi muito no doutorado, a Maria Alba é uma excelente, fantástica. Mudei a minha cabeça, a forma de pensar, né? Mas o cimento é uma porcaria do ponto de vista de CO2, é melhor não usar. Então, por favor. Segundo, estava pendurado em escória, e não tem escória. A escória hoje é 8% da produção de cimento. No Brasil, talvez seja 12, 13. Um pouco mais, agora caiu 15, talvez, né? 15, mais ou menos. E nós estamos tirar 48. Cinza volante é quanto, Gonzalo? 3, 4? 3, sim, por aí. E nós vamos tirar 48. 15 mais 3 não dá 20. Aí tem mais umas argilas de atomar, umas terras de atomáceas, e acabou. Né? Mais meia dúzia de pozolana que vem de uma siderurgia, e metalurgia, e acabou. Então, o cimento que o Sbrigg tem é um cimento muito mais interessante, eu acho que tem muito mais potencial, né? Mas ele é um cimento bem lento, temos que achar mercado. Existirão outros cimentos. Na minha estimativa, eu concordo com a visão do GCCA, isso vai dar talvez uns 3 a 5% do abatimento. Todas as ideias são bem-vindas, cada ideia é uma contribuição, né? Mas o grosso do problema ainda vai ser resolvido com o Clinker Portland, eu acredito. E a gente tem que lembrar, de certo modo, que num ambiente de descarbonização, nós vamos ter menos cinza volante, com certeza, porque as termoelétricas a carvão... Sem dúvida. E mesmo o processo siderúrgico tende a produzir menos escória. Né? Isso Arnaldo Batagin já prenunciava isso, né? Já fala disso, né? Um pouco, né? E assim, quem diz que os caras estão imaginando uma nova siderurgia, né? E cada vez mais a siderurgia vai ser de reciclagem, porque eles podem fechar o ciclo muito mais facilmente do que a gente. Nosso é um problemaço. É fato. O grande desafio que nos obriga, de fato, a pensar fora da caixinha, como ele falou, né? Prevendo uma falta de abundância, né? Uma escassez aí de escória e cinzas volantes, sem dúvida, né? Então, temos que pensar novas soluções. Ainda mais entendendo o potencial das adições na mitigação de CO2 do cimento, que é praticamente uma captura. Eu não vejo outra solução. Não vejo outra solução. Nós temos aí 25 anos para ter uma solução. Tá? Em 25 anos, nós temos, não sei quanto CAPEX nós temos em indústria de cimento, mas são trilhões e trilhões de dólares. Sim. Segundo, nós precisamos ter... Qualquer coisa que eu fizer tem que ser produzida na escala de bilhões de toneladas, né? 5, 6 bilhões de toneladas. Né? Bom, quanto tempo leva para botar uma fábrica de cimento numa tecnologia que eu já conheço, botar rodando hoje? É um projeto de 10 anos. Estou errado? Agora, imagina, eu tenho que desenvolver laboratório, fazer um piloto, escalar, botar uma fábrica, fazer a normalização. Né? Então, não é razoável a gente achar. E aí tem a terceira coisa, a composição do planeta Terra é tudo que nós temos. E aí, né, é cruel. Eu acho que o Portland, nós vamos ter que resolver isso com o cimento Portland, não tenho nenhuma dúvida. E com o filler dá para resolver. É complicado, é difícil, não vai ser tão barato. As pessoas acham que vai ser super barato. Vai ser, eu acho que mais caro. Tá? Mas dá para resolver. Dá. E nós vamos resolver.
Eu vou fazer a última pergunta, já que você falou do Luiz Brito, eu vou fazer uma pergunta que ele endereçou aqui para a gente. Vanderlei, excelente palestra. Gostaria que você comentasse sobre a importância de temas como o uso racional da água e o reaproveitamento de resíduos para aumentar ainda mais a sustentabilidade da construção civil. Veja, a coisa da água, eu acho que também está ligado a mudanças climáticas, né? O consumo, boa parte do consumo da água do cimento e do concreto, ele é urbana e ele disputa a água com a população, né? E uma das coisas da mudança climática são essas secas prolongadas, numa extensão que nós nunca não vemos antes, né? Então, nós vamos ter falta de água e ela é um problema das grandes metrópoles, de Los Angeles a São Paulo, onde chove 1,5 metro. Então, eu acho que aí tem um desafio muito grande, né, da gente não só reduzir a água de mistura, mas muito mais a água de processo, né? O trabalho do Brito, que pegou a coisa dos resíduos, né? Ele mostra que eu tenho que lavar o caminhão, porque ficam lá uma quantidade razoável de coisa aderida na parede do caminhão betoneira, né? Eu tenho que resolver esse problema. Eu não gosto muito do caminhão betoneira, já tinha uma certa bronca, né? Desde um dia que um caminhão, não vou nem dizer de quem, jogou 0,5 metro cúbico de concreto em cima do meu auto, né? Pô, do tempo que eu tinha automóvel, que fazem esses caminhões betoneiros engarrafando e tal. Mas eu acho que talvez a gente tem que ter uma inovação aí, né? Pelo estudo do Brito, aí tem uns 6% de ganho possível em só mudar o modelo de negócio da concreteira, tá? E eu acho que a coisa do reuso da água sai um pouco daí, porque diminui a lavagem, e também as perdas e os resíduos. Tá? Quanto à reciclagem, né, eu acho que isso caberia a gente fazer uma coisa sobre a questão da circularidade na indústria do concreto, né? E aí chamar o Brito, Sérgio Ângulo, tal, que tem pensado essas coisas, né? Mas dentro do modelo da GCCA, parte da captura da carbonatação, ela é feita dos agregados do concreto, resíduo de concreto britado. Você brita e deixa ele ao relento. E ele vai carbonatando muito mais rapidamente do que numa estrutura de concreto armado, tá? Dá para fazer, preciso de área de estoque. Aí vou ter que transportar para fora de São Paulo, já começa a ter CO2. Enfim, não há solução fácil. Vou ter que fazer as contas bem certinho, né? Para não fazer uma solução que aumenta, achando que quer minimizar. Bom, já são quase 6h30, nós já passamos bastante do nosso horário. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor Vanderlei, ao Gonzalo Vizedo, pela participação. E informar os participantes que as perguntas que não foram respondidas, elas serão encaminhadas por e-mail, tanto ao professor quanto ao Gonzalo, e a gente responderá oportunamente. Tá? Eu queria agradecer muito a participação de todos, a audiência que nos brindou aí com esse grande volume de perguntas e com essa interação toda. Esse é um tema pungente, voltaremos a falar sobre ele, não, professor? E gostaria de encerrar por hoje e agradecer a todos mais uma vez pela participação. Uma boa noite a todos. Pessoal. Obrigado, Gonzalo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor. Até mais. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado. Eles tiram do ar, né, agora?